Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho desta celebração de Ramos e da Paixão do Senhor. Então nós vamos, dentro dessa celebração, nós temos o Evangelho de Mateus e nós também temos a narração da Paixão de Jesus, que também está no Evangelho de Mateus. Mas eu quero ficar com a primeira parte, então, desta celebração, que é Mateus capítulo 21, o versículo 1 até o versículo 11. Então começa dizendo assim, que naquele tempo Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Eu poderia explicar um pouquinho dessas cidades, mas eu quero ficar direto naquilo que eu acho que é mais importante desse evangelho. Então Jesus enviou 2 discípulos dizendo: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Depois nós vemos então, a narrativa do Evangelho vai dizer que Jesus montou nesse jumentinho e entrou então na cidade de Jerusalém. Eu não vou ler todo o Evangelho, mas eu vou ficar já nessa primeira parte. É um evangelho muito rico em significados, com detalhes importantes para nós que às vezes a gente lê, não dá muita importância. Então hoje eu quero começar falando desse jumentinho aí que o evangelho fala. O evangelho dá muita importância a esse jumentinho. Segundo Mateus, é uma jumenta com um jumentinho. Então tem alguns detalhes aqui que eu gostaria de dizer. Para a gente poder compreender melhor, eu vou pegar lá no livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 10 a 11, que diz assim: O cetro é uma profecia. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Ele ata à videira o jumentinho, à parreira escolhida o filho da jumenta. Tá vendo? Então, olha. Ele ata a videira o jumentinho, à parreira escolhida o filho da jumenta. Lava no vinho a veste e no sangue das uvas a roupa. A partir daí, os judeus passaram então a compreender que existe uma ligação entre o Messias e o jumento. Entre o Messias e esse jumentinho. Onde aparece falando do Messias, aparece falando desse jumentinho. E qual que é a importância desse jumentinho aqui na Sagrada Escritura? Vou pegar mais um texto para a gente poder compreender, ainda no livro do Gênesis, capítulo 22. Então vou pegar, nós vamos ler, capítulo 22, versículo de 3 a 5, diz assim. Aqui está contando sobre a história de Abraão, quando Deus pede que ele sobe no monte e leva seu filho para aquele sacrifício que todo mundo conhece. Então, versículo 3 diz assim: Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o jumento, tomou consigo 2 criados e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado a lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Não sei se você percebeu, mas o texto faz questão de falar desse jumento. Vai falar que no versículo 3, que ele tomou o jumento, encilhou o jumento, ou seja, selou o seu jumento, e depois vai dizer para os servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu vou lá, vou subir com meu filho para o sacrifício. No finalzinho, versículo 19, vai dizer que Abraão retornou até os criados e os jumentos. Puseram-se a caminho de Bersabeia, onde Abraão passou a residir. Então, tá vendo? Traz essa palavra, ou esse capítulo 22 faz questão de falar do jumento. Nós vimos no capítulo 49 falando do jumento. Agora o jumento de novo. Tanto jumento. Mas esse jumento de novo agora no Evangelho de Mateus. Para a gente poder compreender, os rabinos
esses estudiosos do Antigo Testamento, eles vão dizer que a palavra jumento, ela é igual à palavra peso da matéria, ou seja, é uma matéria pesada. É a mesma palavrinha aí, tem a mesma correspondência no hebraico. Jumento e matéria pesada. E o que significa isso? Então, a partir da interpretação dos rabinos, o jumento passou a ser o símbolo daquilo que é material, daquilo que é pesado, daquilo que nos impede de ir a Deus. Então, com isso, o jumento passou a ser o símbolo da humanidade. É a nossa parte voltada para o material. Vai dizer que Abraão, então aqui nesse texto do capítulo 22, então vou retomando um pouco. Então, esse jumentinho representa a humanidade, representa a nossa humanidade pesada por causa do pecado, colada nas coisas desse mundo. Nós, o ser humano voltado para essa terra, voltado para as coisas desse mundo, apegado a essas coisas. Então é a nossa matéria, a parte de nós que nos impede de ir até Deus. E nós vemos aqui Abraão, ele sela o seu jumento. Isso é muito importante na cultura bíblica, porque se ele tinha criados, eram os criados que deveriam selar o seu jumento e não ele. Mas por que Abraão então sela o seu jumento? Para dizer que nesse momento ele está sangrando a sua natureza e a parte material do seu ser. Para quê? A fim de que seus sentimentos naturais sejam dominados. Então a tradição judaica vai ver que nesse versículo onde Abraão sela o seu jumento, a tradição judaica vai ver o que? Abraão selando e dominando a sua vontade, dominando os seus sentimentos, porque ele iria sacrificar o seu filho. Então ele domina aquilo que nele não quer obedecer a Deus, aquilo que nele quer ficar pegado a esse mundo e preso a essa terra. Então aqui nós já entendemos que o jumentinho aqui representa a humanidade, representa o homem então colado nesse mundo, nessa terra e voltado para essas coisas passageiras, efêmeras desse mundo. Aí nós já entendemos então um pouco. Olha, Jesus vai dizer assim: ide até o povoado que está ali na frente e lá encontrareis uma jumenta amarrada. Então nós já vemos o jumentinho com todo esse simbolismo que eu acabei de dizer. E amarrado, essa palavra amarrado, no grego é aquela mesma palavrinha que nós encontramos lá em Mateus 16, quando Jesus vai dizer para Simão Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, ou seja, amarrado, é claro, não a palavra amarrado, mas quando Jesus diz desamarrai-o, né? Jesus vai dizer assim: e com o jumentinho desamarrai-o e trazei-o a mim. Então essa palavra desamarrar significa a mesma coisa, desligar. Então amarrar, ligar e desamarrar, desligar. A mesma palavrinha usada no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai falar isso para Simão Pedro. Então aqui nós já vemos duas coisas. O jumento, que representa a humanidade, então amarrado, a humanidade, e ainda amarrado. Amarrado por quem? Amarrado pelo pecado. Satanás amarrou o homem ao pecado quando fez Adão e Eva caírem no pecado da desobediência e ficaram colados nesse mundo, apegados às coisas desse mundo, apegados ao pó desse mundo. Então Jesus vai dizer: encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. É muito interessante esse detalhe. A jumenta representando a humanidade, nós poderíamos dizer aqui Adão e Eva, os pais. Então a jumenta representa a humanidade amarrada pelo pecado, e ainda um jumentinho, o filho dela, ou seja, todas as gerações que vieram a partir de Adão e Eva, todos os filhos, toda a descendência de Adão e Eva, não só os primeiros pais, aqui nós podemos falar também do pecado original, não só os primeiros pais, mas todos aqueles que nasceram deles. Então a jumenta com o seu jumentinho amarrados. Ele, na verdade, a jumenta estava amarrada e por causa de estar amarrada, levou os filhos, mesmo que o jumentinho, porque aqui vai dizer, Jesus vai dizer, e trazer, olha o que diz, desamarrai-a, ela está amarrada, e trazei-os a mim, os dois, a jumenta e o jumentinho. Ou seja, uma vez que a jumenta está amarrada, mesmo que o jumentinho não esteja na corda, mas ele está na escravidão da própria mãe, porque ele precisa ficar ali com ela.
não sai de perto dela. Então os dois, na verdade, estão amarrados. Trazei-os a mim. É interessante isso. Jesus vai dizer desamarrai-o, desamarrai-a aqui no Evangelho de Mateus. E se é a mesma palavra usada quando Jesus fala para Simão, né, ligar e desligar, ou seja, nós compreendemos, né, tudo que ligares na terra será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, falando da remissão dos pecados, do perdão dos pecados. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Desamarrar a humanidade que está presa no próprio pecado. Isso foi entregue à igreja, isso foi entregue aos discípulos. Foi a mesma coisa que aconteceu com Lázaro. Lázaro saiu amarrado do sepulcro. O que Jesus diz? Diz para Lázaro no capítulo 11 do Evangelho de João: Lázaro vem para fora, ele sai amarrado. Jesus diz: desamarrai-o. Ou seja, cabe a nós, cabe à igreja de Cristo desamarrar a humanidade daquilo que amarra, que é o próprio pecado. Então nós vemos Jesus dando uma ordem, desamarrai, ou seja, Jesus está dizendo, desamarre a humanidade que está presa no seu próprio pecado e traga a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. E por que o Senhor precisa deles? É interessante essa frase. Por que o Senhor precisa deles? Essa frase de Jesus, que Jesus disse para os discípulos, se perguntarem, diga que o Senhor precisa deles. Na verdade, realmente, o que o Evangelho está querendo dizer? Que Jesus, para salvar a humanidade, ele precisa da própria humanidade, porque ele assumiu a nossa carne, ele assumiu a nossa humanidade. Então, em outras palavras, o evangelista está dizendo, ele precisa da carne do homem, ele precisa da humanidade do homem, ele vai assumir essa humanidade para redimi-la. E nós vamos ver depois, o versículo 7 vai dizer que Jesus montou no jumentinho. Da mesma forma que Abraão selou seu jumentinho e dominou a sua própria humanidade, quando Jesus sobe nesse jumentinho e monta, ele está dizendo, agora já não é mais o diabo, já não é mais o pecado que tem domínio sobre o homem. Agora eu o domino, eu tenho domínio sobre a humanidade do homem, eu reequilibro a humanidade do homem porque eu a libertei. E essa é muito interessante que quando Jesus sobe nesse jumentinho, é o anúncio da ascensão. Por que é o anúncio da ascensão? Porque ele que toma toda a natureza humana, toma o peso da natureza humana, através do seu corpo, que assume, né? Através de Jesus que assume o nosso corpo, assume a nossa humanidade, Jesus que quis ter um corpo, né? Tu não quiseste sacrifício, diz o livro dos Hebreus, mas me destes um corpo, ou seja, ele quis precisar dessa humanidade, então desamarrai-a porque eu preciso dela para poder salvá-la. Ele assume a nossa humanidade, assume a carne humana, é o anúncio da ascensão para dizer que ele ele assume a humanidade para introduzi-la no reino do seu Pai. E não foi isso que Jesus fez? Ele montou no jumentinho e entrou com o jumentinho em Jerusalém. Ele assume a nossa carne e a introduz na Trindade pela sua ascensão. Então aqui nesse evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém sobre um jumentinho, ele já está anunciando a sua ascensão, quando ele vai nos introduzir, nos devolver ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é o seio da Trindade. Então, recapitulando, o jumentinho representando a nossa humanidade, Jesus que sobe sobre o jumentinho domina a nossa humanidade, ao mesmo tempo esse jumentinho é desamarrado, é o homem que é desamarrado dos seus pecados, o homem recebe a própria vida de Deus e o jumentinho entra com Jesus em Jerusalém. Jesus entra com a sua ascensão nos céus, montado na humanidade, montado na carne do homem, montado naquilo que nós somos, porque ele assumiu por inteiro. E nós já vemos aqui, quando Jesus diz desamarrai e trazei-o a mim, nós vamos ver isso no anúncio da paixão, que é nesse mesmo domingo de Ramos. Quando vai dizer assim, então, naquela discussão, solta Barrabás, Pilatos perguntando, quem vocês querem? Que eu solte Barrabás ou Jesus de Nazaré? E o povo gritou, né, profetizando sem saber, solte Barrabás.
A palavra Barrabás significa filho do pai. Barrabás, então, assassino, malfeitor, representa o homem assassino, o homem malfeitor por causa do seu pecado decaído. E é interessante que quando Jesus é preso, então, no lugar de Barrabás, Barrabás é solto. Foi o que aconteceu. Jesus se entregou por causa de nós, se deixou ser amarrado, preso, para soltar o Filho do Pai, para soltar eu e você, soltar essa humanidade que estava amarrada, representado lá no jumentinho. Então, como que aquele jumentinho foi desamarrado? Quando Jesus se deixou ser amarrado e ser colocado no lugar dos homens. Então, o Evangelho vai dizer, versículo 26 do capítulo 27 de Mateus, então Pilatos soltou Barrabás. Na verdade, quem soltou Barrabás foi Jesus, quando ele assumiu o lugar de Barrabás, para soltar todos os filhos do Pai. Barrabás, ou seja, filho do Pai. E é isso que nós estamos celebrando já nesse domingo de Ramos. Jesus que assume a nossa humanidade, Jesus que a domina, que a reequilibra, que a desamarra e permite que todos os filhos do Pai, eu e você, sejamos livres. E é para isso que ele veio, nos deixar livres, assumindo o nosso lugar. Ele assumiu o lugar de Barrabás, ele assumiu o meu lugar e assumiu também o seu lugar. É isso que nós celebramos hoje, nesse domingo de Páscoa. É claro, nesse domingo de Ramos. É isso que o Evangelho está cheio de detalhes que nós poderíamos trabalhar, mas hoje eu quero trabalhar com você a figura desse jumentinho. É interessante que lá em Gênesis 22, depois não se fala mais desse jumento. E a tradição judaica vai dizer que esse jumentinho que foi esquecido lá no capítulo 22 do Gênesis, ele ficou aos pés do monte. Por quê? Porque só o Messias um dia poderia pegá-lo de volta. E pegou nesse evangelho que nós vimos hoje, quando esse jumentinho, segundo a tradição judaica, o jumentinho de Abraão, foi desamarrado agora pelo Messias Jesus de Nazaré. É para isso que ele veio, desamarrar a nossa humanidade e nos devolver a liberdade de filhos de Deus. Desamarrar Adão e Eva, desamarrar você e eu. Deus abençoe e lhe dê um início de uma Semana Santa cheia da graça de Deus, uma Semana Santa de santificação e de libertação interior. Deus abençoe você.